Bom dia a todo mundo do Ruvuma Maputo, do Zumba o Índico e do Ruvuma, aliás, e a todo mundo, a toda a África, neste caso todo mundo. Eu acabo de perceber que o ministro Celso Correia, ele é muito estratégico em termos de explicar qualquer que seja o erro. E isso reflete-se muito mais agora mesmo sobre a questão do inquérito que ele diz pode ter sido feito. Mas ele esquece, eu consigo ver no semblante dele, que ele está tão convencido que os números que estão com ele aí refletem aquilo que é a realidade dos 30 milhões, mais de 30 milhões do povo de Moçambique. E isso fica muito feio quando o ministro faz essas equivalências que são iguais àquilo que não é a realidade de Moçambique. O povo moçambicano ainda não está em 90% daquilo que ele disse, de ter 3 refeições por dia. Na verdade, ele fez num horizonte em que não pode parecer que tinha que se dizer isso, talvez ao público, porque o público que consome aquilo que ele diz não é o público que foi inquirido. A primeira questão é essa mesmo. Quanto menor for o número de povo que foi inquirido, menor é a relevância daquilo que ele pode querer nos explicar como uma aula de sapiência, de grande economista. Não é assim. Nós temos que ser um bocadinho sérios, temos que ser um bocadinho humildes para com este povo moçambicano. O povo moçambicano não é um povo que merece algumas brincadeiras e essas brincadeiras serem como legais. Então, as pessoas devem ter um bocadinho de vergonha ao se pronunciar perante o povo moçambicano. Quando ele chega num certo país e diz que a população moçambicana, o povo moçambicano, enquanto é um inquérito que não abrange todo o povo moçambicano, isso, no mínimo, é não saber o que ele, na verdade, quer dizer. Porque a explicação que ele traz, mesmo agora da explicação, não convence uma pessoa tão atenta quanto àquilo que a sociedade é. É por essa razão. Eu também admiro a FDC a ter que pedir desculpa ao público, enquanto na verdade, a FDC tinha que saber que o que disse o ministro, prontos, tiveram uma histeria porque era numa reunião, mas não era preciso que eles sozinhos tivessem sido convencidos de que do resto eles cometeram um erro a querer saber ou a desmentir, porque do resto ainda continua a ser mentira. Era preciso que, por exemplo, nascesse um outro inquérito sobre a questão de por que ter que se fazer de novo um novo inquérito que tem que passar-se de todos os bairros, todos os distritos e se apurar a verdade, não uma verdade um bocadinho mais ambígua, não pode ser assim. Então, por hoje é tudo, mas eu estou indignado com a forma como o ministro tenta humilhar as pessoas, e humilhar de forma escancarada. Não vale a pena termos que dizer que nós ainda não temos fome quando ainda temos. Nós sim temos capacidade de produzir, mas não há capacidade de distribuir esses alimentos. Hein? Quantas vezes ouvimos que o arroz em choque não está tendo cliente? E isso aí é desgaste. E naquele momento que está a acontecer tem um reflexo, tem um impacto negativo naquilo que é a população moçambicana. Então, e mais outros produtos que se deterioram sem porque ainda não temos a indústria de conservar os alimentos depois da colheita. Então, tem que haver um bocadinho de vergonha naquilo que nós falamos. Ele tenta se explicar, mas não cabe a uma sociedade muito atenta mesmo lá na sociedade, na comunidade, lá no interior. Porque o povo moçambicano é do Ruvuma Maputo e do Zumba o Índico, não é do tipo de um bairro qualquer e depois, pronto, pode-se considerar isso, porque no bairro Somarchilde come-se bem, então todo mundo come bem. Não pode ser assim. Por hoje é tudo, até a próxima.